A Safra Corretora tem uma nova projeção para o Ibovespa em 2025, 165 mil pontos. Mas como chegar a essa projeção sendo que o cenário macro permanece nebuloso no curto prazo? Você confere agora no Safra Insights. E para destrincharmos essa nova projeção que a gente tem aqui para o Ibovespa, estou na companhia hoje de Cauê Pinheiro e Carol Carneiro, especialistas da Safra Corretora. Muito obrigado, gente, por aceitar o convite aqui. Sejam bem-vindos. Obrigada. O prazer é nosso, a oportunidade é ótima de falar sobre o assunto. Perfeito. E um assunto mais do que pertinente para o investidor. Então, vamos já direto ao ponto, né, pessoal? A gente tem um cenário hoje de juro mais alto, que a gente espera aí por um pouquinho mais de tempo. A gente ainda analisa as condições fiscais do país, mas a nossa projeção já está de olho lá em 2025, uma nova projeção de 165 mil pontos. Então, vamos direto ao ponto. O que embasa essa nossa nova projeção aqui da Safra Corretora para o Ibovespa? Vou começar um pouquinho pelo lado macroeconômico, para depois passar para o Cauê falar especificamente dos setores. No curto prazo, a gente enxerga um cenário de aperto monetário, né, aperto fiscal. Então, vamos ter uma taxa de juros que acabou de ser aumentada pelo Banco Central. Isso, obviamente, vai ter um impacto na renda das famílias e também diminuir um pouco a atividade econômica no Brasil. E com isso, a gente espera que a inflação acabe cedendo aos poucos, né, que a gente veja menos impulso sobre a economia e, obviamente, isso abrirá caminho para que o Banco Central possa, mais para frente, 2025 e já pensando em 2026, reduzir juros. Ao mesmo tempo, a gente vê as empresas reportando resultados positivos nos últimos trimestres, melhorando custo, aumentando as margens, repassando preços, e isso tem sido positivo, a gente tem visto isso refletir no resultado das empresas, mas infelizmente não refletindo no preço das ações e, obviamente, no índice, né? Então, o nosso cenário leva em consideração esse curto prazo mais difícil, que acabará levando a menos atividade, menos inflação e, obviamente, para final de 2025 dar o espaço para que a gente possa ter, obviamente, um alívio dos juros novamente na curva. Tá certo. E Cauê, complementar também aí? Bom, a gente fez o cálculo da projeção do índice Bovespa para o final de 2025 utilizando uma análise de múltiplos. Então, nós projetamos o lucro do Ibovespa, que ele está em 19.110 pontos para 2026. Tá? A gente deve ter um lucro crescendo perto de 20% agora em 2024. Esse crescimento ele desacelera para 3,6% em 2025 por conta dos fatores que a Carol mencionou, né, por conta do aperto fiscal, aperto monetário, e ele volta a acelerar em 2026 com um crescimento de 11,5%. Dito isso, então a gente está esperando 19.110 pontos, isso é a junção da projeção de resultado para as empresas da nossa cobertura. Então a gente está utilizando essa análise de múltiplos que ela gera um múltiplo preço-alvo projetado para o Ibovespa para final de 2025 de 8,6 vezes, e colocando isso sobre a nossa projeção de lucro por ação, a gente chega nos 165 mil pontos para o Ibovespa ao final de 2025. Perfeito. Bom, vocês falaram aqui sobre um momento curto um pouquinho mais desafiador, né, que a gente está considerando dentro agora das nossas projeções. E aí eu pergunto sobre riscos, né? Porque, claro, toda projeção envolve também aí riscos, a gente tem sempre que calcular, a gente está falando de bolsa. Então, quais são os riscos para essa nossa projeção para o final de 2025? Bom, acho que o que daria para falar resultados crescendo um pouco menos do que a gente espera, né, para as empresas, um aperto monetário mais forte do que é o esperado pelo mercado, uma austeridade monetária também mais forte nos Estados Unidos, impactando o diferencial de juros por aqui, talvez aí um cenário de recessão lá fora que não é o que o mercado está esperando como um todo. Isso poderia ter impacto de fato nas nossas projeções e no resultado da precificação do Ibovespa por aqui. Bom, e falando agora sobre setores, então, para tangibilizar melhor ainda para o investidor, pergunto para vocês, né, quais são os setores que o investidor pode olhar agora com carinho para se posicionar, para conseguir capturar essa oportunidade que a gente está enxergando aí de elevação, de crescimento da Bolsa?
Bom, pensando no curto prazo, a gente acredita que a nossa carteira top 10 ações ela oferece a proteção necessária para o investidor, tendo em vista que a gente ainda tem algumas incertezas pela frente, né, como os potenciais impactos da eleição americana e também o receio do mercado em relação à situação fiscal brasileira. Então, para o mês de novembro, a gente optou por colocar 2 papéis aí na carteira que tem um beta, um risco um pouco mais baixo. Então, eles costumam performar um pouco melhor nesse ambiente aí de juros um pouco mais alto e de câmbio pressionado. Então, nós colocamos Suzano como um call de câmbio aí no portfólio e incluímos BB Seguridade como um nome de beta um pouco mais baixo e que performa melhor nesses momentos aí de juros altos. Mas a carteira ela conta com uma composição aí de nomes de empresas já mais maduras, bem consolidadas aí nos seus segmentos e que elas tendem a performar bem nesse cenário que a gente traçou. Perfeito. E todas as informações, aproveitando para te complementar, da carteira Safra Top 10 Ações, você confere em oespecialista.com.br, link vai estar aqui embaixo na descrição aqui do nosso programa. Continuando, Carol, por favor. Legal. Pensando no horizonte um pouco mais para frente, né, depois que a gente vê as contas mais ajustadas, a atividade enfraquecendo um pouco, permitindo que a gente veja uma inflação mais benigna, né, a gente colocou algumas opções na nossa carteira, tá, para médio e longo prazo. Entre essas opções, a gente destaca o setor de alimentos, onde a nossa escolha é JBS, a gente continua achando que a dinâmica do setor de proteínas tende a ser positiva. Além disso, a gente destacou aqui também o setor de construção, baixa renda em especial, a nossa escolha direcional, que é uma empresa que a gente enxerga com bastante qualidade, fazendo entregas dentro do esperado pelos nossos analistas. Além disso, a gente também colocou o setor de shoppings como destaque, onde Iguatemi é a nossa escolha. Colocamos uma opção do setor financeiro, que é Itaú, é um dos nomes que o nosso analista enxerga com maior qualidade, com portfólio sob controle, sem inadimplência atrapalhando resultados. Também temos uma opção de seguradoras, que é Porto, fica dentro das nossas escolhas. Utilidades básicas, Equatorial, é uma empresa que tende a entregar crescimento, ainda mais agora após o investimento que ela fez em Sabesp. E por último, a gente colocou também o setor de industriais com Marco Polo como nossas escolhas. Maravilha. Bom, panorama completo aí de onde se posicionar, quais papéis observar e agora, né, para a gente fechar aqui nossa análise, aqui nossos insights sobre isso, falando do outro lado também, quais são os setores que a gente enxerga com maior cautela, onde o investidor deve olhar antes de pisar, se quiser muito pisar dentro dessa nossa projeção aqui que a gente está trazendo para ele. Acho que os setores mais cíclicos eles deveriam sofrer um pouco mais nesse momento. Então, embora a gente esteja vendo uma melhora de resultados justamente dessas empresas, então um varejo discricionário ali acaba sofrendo um pouco mais sobre esse ambiente, algum segmento ali da parte de construção civil também pode ter um pouco mais de impacto, papéis que têm um risco um pouco mais alto, setores aí que têm alavancagem um pouco maior, a gente tem buscado evitar nos portfólios por conta dessa pressão que os juros pode fazer sobre o resultado das empresas. Então, os cíclicos domésticos, de uma maneira geral, a gente tem adotado uma postura um pouco mais cautelosa, apesar do resultado, e empresas ali com um balanço um pouco mais alavancado devem sofrer um pouco mais desse ambiente de curto prazo. Então, a gente prefere evitar. Perfeito. Bom, pessoal, nosso tempo aqui está acabando. Agradeço muitíssimo pela análise de vocês aqui, trazendo essa nova projeção que temos aqui para 2025. Sempre bom lembrar, aqui para o investidor, do Ibovespa a 165 mil pontos. Obrigado por ter aceitado o convite e sintam-se em casa aqui no Insights, tá? Obrigado. Obrigada. Obrigado, Thiago. E agradeço sempre a você que esteve conosco em mais uma produção que temos aqui do Banco Safra, o Safra Insights. Relembrando, Safra Insights é a nossa editoria de pautas quentes do mercado, onde a gente traz a análise dos nossos especialistas sobre temas que vão afetar os seus investimentos, a sua vida. Então, para não perder mais nada, é só ativar o sininho aqui no nosso canal no YouTube e ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente produz aqui no Banco Safra. Um abraço, bons negócios e até o próximo Safra Insights.